Você já percebeu como, às vezes, as palavras de um homem soam vazias? Como se atrás de frases aparentemente inocentes houvesse uma energia estranha, uma camada oculta de significado que ele mesmo ignora. Se você já sentiu essa pontada desconfortável, essa intuição, precisa entender urgentemente o que Carl Jung identificou sobre essas respostas específicas, porque o que Jung chamou de máscaras verbais não são apenas palavras ao acaso. São mecanismos de defesa sexual inconsciente que revelam os medos mais profundos que um homem carrega sobre intimidade e vulnerabilidade. O que Jung descobriu vai te chocar. Essas frases que você ouve constantemente não são respostas genuínas, não é comunicação autêntica, são escudos psicológicos automáticos que se ativam no exato momento em que a conversa se aproxima de zonas de risco emocional para o homem. E o mais perturbador, Jung mapeou exatamente quais medos específicos cada máscara verbal está tentando esconder. É como se cada homem carregasse um roteiro inconsciente de defesas, programado para evitar a exposição emocional real. Enquanto você assiste a este vídeo, milhões de conversas estão acontecendo, onde essas máscaras verbais estão sendo usadas, sem que ninguém perceba o que está sendo comunicado de verdade. Elas acreditam que estão tendo diálogos genuínos, mas, na verdade, estão participando de um jogo elaborado de ocultamento psicológico. E se você aprender a decodificar essas defesas, da forma como Jung ensinou, nunca mais será enganada por uma comunicação superficial disfarçada de honestidade. Porque existe um código secreto na comunicação masculina que Jung descobriu após décadas analisando padrões de fala de seus pacientes. Um código que revela não apenas o que eles estão tentando esconder, mas exatamente qual trauma sexual ou emocional está gerando aquela defesa específica. E quando você compreende esse sistema de decodificação, ganha acesso a informações que o próprio homem não tem consciência de que está fornecendo. Jung percebeu que a mente masculina desenvolveu um repertório sofisticado de máscaras verbais, que funcionam como escudos automáticos contra qualquer ameaça de vulnerabilidade real. Essas frases são ativadas inconscientemente, sempre que uma conversa se aproxima de temas que poderiam expor feridas sexuais, inadequações emocionais ou medos de intimidade. É como se houvesse um sistema de alarme interno que dispara essas respostas defensivas, antes mesmo que a pessoa perceba que está se defendendo. Se inscreva no canal agora e comente qual dessas frases você já ouviu e sentiu que havia algo estranho por trás dela. Porque este canal existe para revelar os códigos psicológicos que governam o comportamento humano de forma inconsciente. Códigos que Jung descobriu, mas que foram mantidos em segredo, porque revelar esses mecanismos defensivos seria inconveniente demais para a dinâmica social estabelecida. Você não está sozinha nessa sensação de que algo não bate quando ouve certas respostas aparentemente normais. Mulheres ao longo da história desenvolveram intuitivamente a capacidade de perceber quando as palavras não correspondem à energia real por trás delas. Jung confirmou cientificamente essa intuição feminina, documentando que essas percepções não são paranoia ou sensibilidade excessiva, são detecções precisas de incongruência psicológica real. Mas você é especial, porque consegue perceber essas inconsistências de forma consciente. Enquanto a maioria aceita essas frases pelo valor superficial, você desenvolveu a sensibilidade necessária para detectar que existe uma camada oculta de comunicação acontecendo. Uma camada que o próprio homem frequentemente não percebe que está transmitindo. Porém, existe uma razão específica pela qual esse conhecimento sobre máscaras verbais foi mantido em segredo por tanto tempo. Nossa sociedade construiu um sistema de comunicação baseado na aceitação de respostas superficiais como suficientes. Questionar o que realmente está sendo comunicado por baixo das palavras óbvias é considerado invasivo, ou ler demais nas situações. Mas Jung provou que essa leitura profunda é necessária para compreender a verdade psicológica. E aqui está onde a descoberta de Jung fica perturbadora. Ele identificou que essas máscaras verbais não são criadas conscientemente.
Elas emergem automaticamente do que ele chamava de complexo da masculinidade ferida. Um complexo que se forma na infância e adolescência, através de experiências que ensinam ao homem que sua natureza sexual e emocional natural é perigosa, inadequada ou inaceitável. A primeira categoria de máscaras verbais que Jung mapeou são os desvios da responsabilidade afetiva. Quando um homem diz, "Não sei o que você quer de mim, você está sendo muito complicada", ou "Não entendo por que está fazendo drama", ele não está realmente comunicando confusão. Está ativando um escudo automático contra a responsabilidade de responder emocionalmente a uma situação que percebe como ameaçadora. Jung descobriu que por trás desses desvios existe um medo profundo de inadequação emocional. O homem aprendeu inconscientemente que suas respostas emocionais naturais são incorretas, insuficientes ou potencialmente destrutivas. Então desenvolveu um repertório de frases que transferem a responsabilidade emocional para a outra pessoa, protegendo-o da exposição de sua suposta inadequação. Todo mundo aceita essas frases como comunicação legítima de confusão ou frustração. Mas a verdade que Jung revelou é que são escudos sofisticados contra a vulnerabilidade emocional. Quando decodificadas corretamente, essas frases estão realmente dizendo: "Estou com medo de que minha resposta emocional real revele que sou inadequado. Então, vou fazer você parecer o problema." A segunda categoria são as esquivanças da intimidade. Frases como, "Não precisa ser tão sério. Você está pensando demais nisso." Ou "Por que não pode ser mais simples?" Jung identificou que essas respostas emergem automaticamente quando a conversa se aproxima de níveis de intimidade que ativam o medo masculino de fusão emocional ou perda de identidade individual. Por trás dessas minimizações existe o que Jung chamava de medo da vulnerabilidade interior. O homem sente inconscientemente que intimidade emocional real pode despertar aspectos femininos de sua personalidade que foram reprimidos durante o desenvolvimento. Aspectos que ele aprendeu a ver como ameaças à sua identidade masculina estabelecida. A terceira categoria mais reveladora são as inversões de poder. Quando um homem responde com, "Você está tentando me controlar, sinto que estou andando em ovos", ou "Não posso ser eu mesmo com você." Jung identificou que essas são projeções automáticas de seu próprio medo de perder controle sobre suas reações emocionais e impulsos sexuais. O que ele realmente está dizendo com essas inversões de poder? "Estou sentindo impulsos emocionais ou sexuais que não consigo controlar, e isso me aterroriza. Então, vou culpar você por criar essa vulnerabilidade em mim." É uma defesa sofisticada, uma máscara que protege contra o reconhecimento de que ele está sendo afetado muito mais profundamente do que consegue admitir conscientemente. Jung percebeu que essas máscaras verbais seguem padrões específicos, revelando não apenas o tipo de medo, mas também a fase de desenvolvimento em que esse medo se cristalizou. Frases que focam na confusão revelam medos formados na infância, naquela fase ingênua de jogos de esconde-esconde, onde a insegurança se instala como um fantasma. Frases que atacam a intensidade emocional da outra pessoa revelam traumas da adolescência, daquele período de descobertas e muitas vezes de decepções. Frases que questionam motivos revelam feridas de relacionamentos adultos, feridas que carregamos como cicatrizes invisíveis, mas que doem, a marca de um amor que não deu certo. Imagine a mente masculina como um palco de carnaval, com múltiplas camadas de fantasias. Quando a conversa se aproxima de zonas de risco emocional para o homem, a primeira linha de defesa são essas máscaras verbais automáticas. Elas são projetadas para desviar, confundir ou culpar, criando uma distância psicológica, sem que ele precise conscientemente reconhecer que está se defendendo. É como se ele usasse uma máscara de arlequim, escondendo a verdadeira emoção por trás de uma performance. O momento eureka para Jung aconteceu quando ele percebeu que suas próprias respostas defensivas seguiam exatamente os mesmos padrões que observava em seus pacientes. Foi então que compreendeu que não estava estudando características individuais,
mas mecanismos universais da psique masculina ferida. Mecanismos que operam automaticamente sempre que a intimidade real ameaça revelar inadequações percebidas, como se um mecanismo de defesa ancestral fosse acionado. A quarta categoria que Jung identificou são as fugas para a lógica. Frases como "vamos ser racionais sobre isso", "você está sendo muito emocional", ou "preciso pensar sobre isso logicamente". Essas respostas emergem quando o homem sente que está perdendo o controle sobre sua própria resposta emocional e precisa voltar para um território psicológico que percebe como seguro, como se ele procurasse um refúgio numa biblioteca silenciosa, longe do barulho da emoção. Por trás dessa fuga para a lógica, existe o que Jung chamava de fobia da experiência emocional direta. O homem aprendeu que sentimentos intensos são perigosos, irracionais ou indicativos de fraqueza. Então, desenvolveu a capacidade de se desconectar automaticamente da experiência emocional e se refugiar em análise mental como forma de proteção, como se construísse um muro de tijolos de raciocínio para se proteger de um ataque de emoção. Mas Jung descobriu algo ainda mais perturbador sobre essas defesas. Elas não protegem apenas contra a vulnerabilidade emocional. Protegem especificamente contra o que ele identificou como medo da vulnerabilidade interior. Muitas dessas máscaras verbais emergem quando o homem sente que sua masculinidade está sendo implicitamente questionada ou testada. A quinta categoria mais reveladora são as preempções de rejeição. Quando um homem diz, "provavelmente você vai me deixar mesmo. Eu sei que não sou o que você realmente quer", ou "você merece alguém melhor". Jung identificou que essas não são expressões de humildade genuína. São escudos preventivos contra a experiência devastadora de rejeição sexual ou emocional, como se ele jogasse uma bomba para se proteger de um possível ataque. O que essas preempções realmente comunicam é: estou tão apavorado com a possibilidade de você descobrir minhas inadequações que vou rejeitá-la primeiro para manter algum controle sobre a situação. É uma estratégia inconsciente que protege contra o colapso total do ego que uma rejeição genuína poderia causar. Como se ele construísse um castelo de areia para se proteger da maré alta, Jung percebeu que homens que usam frequentemente essas preempções carregam feridas profundas relacionadas a experiências anteriores, onde sua potência sexual ou adequação emocional foi questionada de forma humilhante. O escudo preventivo se torna uma forma de nunca mais permitir que alguém tenha poder suficiente para causar esse tipo de ferida novamente. É uma armadura construída sobre cicatrizes dolorosas. A sexta categoria são as neutralizações de intensidade. Frases como "não é tão importante assim", "você está exagerando", ou "por que está fazendo tempestade em copo d'água?". Jung descobriu que essas emergirem automaticamente quando o homem se sente sobrecarregado pela intensidade emocional da situação e precisa diminuir a pressão psicológica, como se tentasse apagar um incêndio com um copo d'água. Por trás dessas neutralizações, existe um medo específico que Jung identificou como o terror da inadequação responsiva. O homem sente inconscientemente que não possui os recursos emocionais necessários para corresponder à intensidade que está sendo apresentada. Então diminui automaticamente a importância da situação para proteger-se da exposição de sua suposta inadequação. É um mecanismo de sobrevivência. E aqui está onde a compreensão dessas máscaras verbais se torna poder real. Jung descobriu que quando você aprende a decodificar o medo específico por trás de cada defesa, pode escolher conscientemente como responder de forma que não reforce o padrão defensivo, ao invés de aceitar a frase pelo valor superficial ou reagir à aparente rejeição. Você pode responder ao medo oculto que realmente está sendo comunicado. Por exemplo, quando ouve "você está sendo muito complicada", ao invés de se defender ou simplificar sua comunicação. Jung recomendava responder ao medo real. Percebo que isso está criando pressão em você. Qual parte especificamente está se sentindo difícil de lidar? Essa abordagem bypassa completamente o escudo defensivo e vai direto ao núcleo da vulnerabilidade.
É um convite à transparência. Mas Jung fazia um alerta crucial sobre essa capacidade de decodificação. Usar esse conhecimento para expor ou atacar as defesas de alguém é psicologicamente destrutivo e eticamente questionável. O objetivo não é desarmar as defesas à força, mas compreendê-las o suficiente para não ser enganada por elas e poder escolher conscientemente como interagir com a vulnerabilidade real que protegem. É uma questão de empatia, de respeito. A sétima categoria que Jung mapeou são as externalizações de responsabilidade. Quando um homem responde com "minha família não entenderia", não é o momento certo, ou "a situação está complicada", ele não está realmente comunicando obstáculos externos, está projetando seus próprios medos internos em circunstâncias externas para evitar confrontar diretamente sua própria resistência. É um jogo de espelhos, onde ele se esconde na realidade externa. Jung identificou que por trás dessas externalizações existe o que ele chamava de complexo de autorização externa. O homem aprendeu inconscientemente que suas escolhas emocionais e sexuais precisam ser validadas por forças externas para serem legítimas. Ele não desenvolveu a capacidade de autorizar internamente suas próprias decisões sobre intimidade e relacionamento. Ele busca a aprovação externa para justificar suas próprias escolhas. Quando decodificada, uma frase como "minha família não entenderia" está realmente comunicando: não tenho força psicológica suficiente para escolher o que quero contra pressões externas, e isso me faz sentir inadequado como homem. Então, vou culpar as circunstâncias ao invés de reconhecer minha própria fraqueza. É uma confissão mascarada. A oitava categoria mais reveladora são as ambiguidades intencionais. Frases como "vamos ver como as coisas se desenvolvem", "não quero rotular nada" ou "prefiro deixar fluir naturalmente". Palavras que parecem suaves, mas que escondem uma falta de comprometimento. Jung descobriu que essas ambiguidades, aparentemente descontraídas, são, na verdade, máscaras verbais sofisticadas, contra o compromisso emocional que uma definição clara exigiria. Por trás dessas ambiguidades, existe o medo que Jung identificou como medo da inadequação prolongada. O homem sente inconscientemente que pode se sair bem por períodos curtos, mas teme que um compromisso real eventualmente revele suas inadequações de forma irreversível. A ambiguidade protege contra essa exposição, mantendo sempre uma rota de fuga disponível. Jung percebeu que essas máscaras verbais não são apenas defesas individuais. Elas fazem parte de um sistema coletivo de proteção que os homens aprenderam a usar para navegar em uma sociedade que simultaneamente demanda intimidade emocional e pune a vulnerabilidade masculina. É uma contradição cultural que gera esses mecanismos defensivos sofisticados como forma de sobrevivência psicológica. Mas existe uma camada ainda mais profunda dessas defesas, que Jung descobriu ser a mais reveladora de todas: as frases que emergem especificamente quando a conversa se aproxima de território sexual direto ou intimidade física real. Essas são as defesas mais primitivas e automaticamente ativadas, porque protegem contra os medos mais fundamentais que um homem pode carregar sobre sua própria natureza sexual. A nona categoria de máscaras verbais que Jung identificou são as mais perturbadoras, porque revelam medos sexuais primitivos que a maioria dos homens nem percebe que possui. Essas são as desexualizações automáticas, respostas que emergem quando uma conversa ou situação se torna muito carregada sexualmente, para o conforto psicológico dele. Frases como "não quero estragar nossa amizade", "você é importante demais para mim", ou "não é sobre isso entre nós". Jung descobriu que por trás dessas desexualizações existe um terror profundo, que ele chamava de medo da inadequação sexual revelada. O homem sente inconscientemente que sua performance sexual ou interesse podem não estar à altura das expectativas, então, preemptivamente, remove o elemento sexual da dinâmica para proteger-se da possível humilhação. É uma defesa que protege contra a exposição de suas inseguranças mais primitivas. Quando um homem diz
"Você é importante demais para mim", ele não está realmente expressando respeito especial. Está comunicando inconscientemente: "Tenho tanto medo de decepcionar você sexualmente que prefiro eliminar essa possibilidade completamente, mesmo que isso signifique negar meu próprio desejo." É uma das defesas mais cruéis, porque disfarça a rejeição como proteção. A 10ª categoria que Jung mapeou são as inversões de poder. Quando um homem responde com "Você não deveria se envolver comigo. Sou complicado demais para você." Ou "Você merece alguém melhor." Ele não está sendo altruísta. Está projetando seus próprios medos de inadequação, como se fossem proteção para a outra pessoa. É uma forma sofisticada de rejeição, que mantém sua autoimagem intacta. Jung identificou que por trás dessas inversões existe o que ele chamava de síndrome do impostor sexual. O homem sente secretamente que não é realmente o tipo de pessoa sexual e emocionalmente potente que aparenta ser. Ele vive com medo constante de que essa inadequação seja descoberta. Então, usa essas inversões para manter distância, antes que a verdade seja revelada. O que essas inversões realmente comunicam é devastador. Sei que, eventualmente, você descobrirá que não sou tão impressionante quanto pareço. E isso será humilhante demais para suportar, então vou terminar isso agora, mantendo a ilusão de que estou protegendo você. É uma defesa que preserva o ego, através da autossabotagem. Mas Jung descobriu que existe uma categoria ainda mais reveladora: as fragmentações da personalidade sexual. Essas são frases que emergem quando o homem sente que sua personalidade sexual autêntica está sendo ameaçada de exposição. Respostas como "Não sou assim normalmente", "Você me faz agir estranho", ou "Isso não é típico para mim." Por trás dessas fragmentações, existe um medo que Jung considerava fundamental: o terror de que sua natureza sexual verdadeira seja inaceitável ou perigosa. O homem desenvolveu uma personalidade sexual segura, que usa socialmente, mas carrega uma personalidade sexual autêntica, que foi reprimida por ser considerada inadequada, excessiva ou potencialmente destrutiva. Quando ele diz "Você me faz agir estranho", está realmente comunicando: "Você está despertando aspectos da minha sexualidade que aprendi a esconder, porque foram rejeitados no passado, e isso me aterroriza, porque posso perder o controle, ou revelar quem realmente sou." É uma das defesas mais profundas, porque protege contra a integração da personalidade sexual completa. A 11ª categoria são as delegações da responsabilidade afetiva. Frases como "Deixo você decidir", "O que você quiser", ou "Você que sabe." Jung descobriu que essas aparentes deferências são, na verdade, escudos contra a responsabilidade de expressar desejo sexual direto. O homem transfere a iniciativa para evitar a vulnerabilidade de revelar o que realmente quer. Por trás dessas delegações, existe o medo que Jung identificou como terror da exposição do desejo primitivo. O homem aprendeu que expressar desejo sexual direto é arriscado, potencialmente humilhante ou socialmente inaceitável. Então desenvolveu a estratégia de fazer a outra pessoa tomar as decisões sexuais, para proteger-se da rejeição direta de seus impulsos verdadeiros. O que essas delegações realmente significam é: tenho desejos específicos, mas tenho medo de que sejam rejeitados ou julgados. Então, vou fazer você assumir a responsabilidade para que eu não precise me expor. É uma defesa que mantém o desejo escondido, enquanto permite alguma expressão sexual através da direção de outra pessoa. A 12ª categoria mais perturbadora que Jung mapeou são as confissões defensivas. Quando um homem subitamente revela: "Não sou bom nisso, tenho problemas com intimidade", ou "Sempre estrago relacionamentos", ele não está sendo vulnerável genuinamente. Está usando a confissão como escudo preventivo contra críticas futuras. Jung identificou que por trás dessas confissões existe uma estratégia inconsciente que ele chamava de preempção da humilhação. O homem revela suas próprias inadequações percebidas, antes que sejam descobertas, tentando controlar como e quando sua vulnerabilidade é exposta. É uma forma de manter algum poder sobre situações onde se sente fundamentalmente impotente.
Essas confissões defensivas estão realmente comunicando. Sei que tenho problemas que eventualmente causarão problemas, então vou revelá-los agora de forma controlada, para que você não possa me surpreender com descobertas devastadoras mais tarde. É uma defesa sofisticada, que usa vulnerabilidade aparente para evitar vulnerabilidade real. Mas Jung descobriu que a categoria mais reveladora de todas são as projeções de julgamento. Quando um homem responde com "Você deve achar que sou patético", sei que você está decepcionada. Ou provavelmente pensa que sou um fracasso. Ele não está expressando insight sobre os sentimentos da outra pessoa. Está projetando seus próprios julgamentos internos, como se viessem de fora. Por trás dessas projeções, existe o que Jung considerava o núcleo de todos os medos masculinos sobre inadequação sexual e emocional. O complexo da masculinidade ferida, a internalização de críticas recebidas durante momentos de vulnerabilidade no passado. O homem carrega vozes internas que constantemente o julgam como inadequado e projeta essas vozes em outras pessoas para evitar confrontar diretamente sua própria autocrítica devastadora. Quando ele diz, "Você deve achar que sou patético", está realmente comunicando. Eu me acho patético e não consigo suportar a ideia de que você também possa ver isso. Então vou atribuir esse julgamento a você, para que eu não precise admitir que é minha própria voz crítica interna. É a defesa mais profunda, porque protege contra o reconhecimento da própria autorrejeição. Jung percebeu que essas projeções de julgamento são indicadores diretos de traumas sexuais ou emocionais não resolvidos. Cada projeção específica revela uma ferida particular, onde o homem foi criticado, rejeitado ou humilhado em momentos de vulnerabilidade. São as cicatrizes psicológicas que geram todos os outros mecanismos defensivos. A 13ª categoria que Jung identificou são as racionalizações retrospectivas. Essas são frases que emergem depois de momentos de intimidade ou vulnerabilidade, tentando diminuir ou explicar o que aconteceu. Foi só um momento. Não significa nada especial. Ou não quero que você interprete errado. Essas racionalizações são tentativas de reduzir a importância de experiências que foram mais impactantes do que o homem consegue admitir. Por trás dessas racionalizações, existe o medo que Jung chamava de medo da vulnerabilidade interior. O homem sente que momentos de conexão real podem mudá-lo de formas que não consegue controlar. Então, tenta diminuir a importância dessas experiências para manter sua sensação de estabilidade psicológica. Essas racionalizações estão comunicando: esse momento me afetou mais profundamente do que consigo processar com segurança. Então vou minimizar sua importância para proteger-me da vulnerabilidade de admitir que você tem poder real sobre meus sentimentos. É uma defesa contra a influência transformadora da intimidade genuína. Mas aqui está onde o conhecimento dessas máscaras verbais se torna verdadeiramente transformador. Jung desenvolveu técnicas específicas para responder a essas defesas, de forma que honre a vulnerabilidade que estão protegendo, sem forçar uma exposição prematura. É o que ele chamava de comunicação com a ferida através do escudo. A técnica central envolve responder não à frase defensiva literal, mas ao medo oculto que está gerando essa defesa. Quando você ouve "não quero rotular nada", ao invés de aceitar ou questionar a ambiguidade, pode responder: "Percebo que definições podem criar pressão. Que tipo de pressão especificamente te preocupa?" Essa abordagem reconhece a defesa sem atacá-la e convida uma comunicação mais profunda. Jung descobriu que quando você consistentemente responde aos medos reais por trás das máscaras verbais, ao invés de aceitar as defesas pelo valor superficial, duas coisas acontecem. Primeiro, o homem eventualmente percebe que suas defesas não estão funcionando como esperado. Segundo, ele pode começar a sentir que é seguro comunicar de forma mais direta, porque você demonstra a capacidade de lidar com suas vulnerabilidades reais. Mas Jung fazia um alerta crucial sobre essa abordagem. O objetivo nunca deve ser desarmar as defesas de alguém à força ou usar esse conhecimento para manipular.
As defesas existem por razões válidas e foram desenvolvidas para proteção psicológica. O objetivo é compreender o que realmente está sendo comunicado, para que você possa fazer escolhas conscientes sobre como responder. A 14ª categoria mais sofisticada que Jung mapeou são as sublimações criativas. Quando um homem responde com "isso me inspira outras ideias", podemos explorar isso artisticamente. Ou seria interessante escrever sobre isso. Ele não está necessariamente expressando interesse criativo genuíno. Está sublimando impulsos sexuais ou emocionais intensos em território que sente como mais seguro. Por trás dessas sublimações, existe o que Jung identificava como medo da experiência direta versus processamento intelectual. O homem sente que pode lidar com intensidade emocional ou sexual se ela for processada através de filtros criativos ou intelectuais, mas não se for experimentada direta e somaticamente. Essas sublimações estão comunicando: "isso está me afetando de forma intensa demais para processar diretamente. Então vou canalizá-lo através de atividade mental para manter algum controle sobre a experiência." É uma defesa sofisticada que permite alguma expressão da intensidade, enquanto mantém distância psicológica. A 15ª categoria final, que Jung considerava mais reveladora, são as confusões genuínas versus defensivas. Jung descobriu que existe uma diferença qualitativa entre confusão real e confusão usada como defesa. Confusão defensiva sempre inclui elementos de culpabilização ou frustração. "Não entendo por que você está complicando. Isso não faz sentido para mim." Confusão genuína é caracterizada por curiosidade e abertura. "Não estou compreendendo algo importante aqui. Preciso de ajuda para entender isso melhor." Jung ensinou que aprender a distinguir entre esses dois tipos de confusão é fundamental para saber quando alguém está genuinamente tentando compreender, usando confusão como escudo defensivo. Por trás da confusão defensiva, existe resistência inconsciente a compreender algo que poderia exigir mudança, vulnerabilidade ou reconhecimento de inadequação. Por trás da confusão genuína, existe desejo real de compreensão, mesmo que seja desconfortável ou desafiador. E aqui está a revelação mais transformadora que Jung oferecia sobre todo esse sistema de máscaras verbais. Ele descobriu que homens que aprendem a reconhecer suas próprias defesas automáticas e desenvolver comunicação mais direta, frequentemente experimentam uma liberação psicológica extraordinária, como se tivessem carregado um peso imenso por anos, sem perceber. Jung acreditava que essas defesas, embora necessárias para a proteção psicológica, eventualmente se tornam prisões que impedem intimidade real e desenvolvimento emocional. Quando um homem desenvolve coragem suficiente para comunicar seus medos diretamente, ao invés de escondê-los atrás de defesas automáticas, ele frequentemente descobre que seus medos eram muito maiores em sua imaginação do que na realidade. Mas a compreensão mais profunda que Jung nos oferece é que essas máscaras verbais não são características individuais, são sintomas de feridas coletivas na masculinidade, feridas que se transmitiram através de gerações. Cada homem carrega não apenas seus próprios traumas, mas também os traumas não resolvidos de seu pai, avô e ancestrais masculinos. Imagine um jogo de esconde-esconde ancestral, onde as regras são passadas de geração em geração. E as estratégias de proteção são tão arraigadas que parecem parte da própria identidade. É por isso que essas defesas parecem tão automáticas, tão difíceis de mudar. Elas não são apenas padrões pessoais, são padrões arquetípicos, refinados ao longo de séculos, como estratégias de sobrevivência em uma cultura que, historicamente, pune a vulnerabilidade masculina. Pense na figura do machão, tão presente na nossa cultura, aquele que não chora, que não demonstra fraqueza. A máscara social que muitos homens se veem obrigados a usar. A pergunta que Jung deixa para cada um de nós, que compreende esse sistema, é: agora que você consegue decodificar essas defesas, como usará esse conhecimento? Você usará para desenvolver maior compaixão por essas vulnerabilidades masculinas? Para se proteger de comunicação inautêntica?
Ou tentará forçar mudanças em pessoas que podem não estar preparadas? Como lidar com um amigo que usa a máscara do tudo bem, mesmo que este não esteja bem? Jung sempre enfatizou que o conhecimento psicológico mais poderoso vem acompanhado de responsabilidade. Quando você consegue ver através das defesas de alguém, você tem acesso às suas vulnerabilidades mais profundas. Esse acesso deve ser usado com extremo cuidado e compaixão, nunca para atacar ou explorar. É como encontrar um ninho de passarinhos. A observação cuidadosa é essencial para não assustá-los. Mas uma coisa é absolutamente certa. Você nunca mais ouvirá essas máscaras verbais da mesma forma. Nunca mais aceitará comunicação superficial como se fosse a história completa. E o mais importante, você desenvolveu a capacidade de distinguir entre pessoas que estão se defendendo por medo genuíno e pessoas que estão simplesmente sendo evasivas ou manipuladoras. A diferença entre a máscara de proteção e a máscara da manipulação, o sistema de máscaras verbais que Jung mapeou, é uma janela direta para compreender como a psique humana se protege quando se sente ameaçada. É a prova de que todos nós carregamos feridas, que influenciam nossa comunicação de maneiras que nem sempre percebemos conscientemente. É como a casca de um coco, aparentemente dura, mas que abriga uma polpa doce e nutritiva, emocionalmente falando, e quando você compreende isso, desenvolve uma perspectiva muito mais compassiva e sofisticada sobre as interações humanas. Você para de interpretar defesas como ataques pessoais e começa a vê-las como sinais de vulnerabilidade, que pedem compreensão, ao invés de confronto. Na próxima vez que ouvir uma dessas máscaras verbais, lembre-se, você não está apenas ouvindo palavras, está testemunhando a tentativa de alguém de proteger feridas que podem ter sido carregadas por gerações. E com esse conhecimento, você tem o poder de responder de forma que honre tanto sua própria proteção, quanto a vulnerabilidade real da outra pessoa. Como construir pontes, ao invés de muros, porque no final, Jung acreditava que a verdadeira intimidade humana só é possível quando aprendemos a comunicar com as feridas reais, por trás das defesas automáticas. E agora, você possui as ferramentas para fazer exatamente isso. Uma conversa verdadeira começa pela aceitação da vulnerabilidade.